Deixa eu ver o cabelo. Ai, eu tenho que colocar um título. Como eu faço? Oiê! Oi, Lena. Eu tô aqui tentando descobrir como eu faço pra colocar... Oi, gente. A gente vai falar sobre a Índia hoje. Oi, Diógenes, tudo bem? Eu tô tentando... Vocês sabem como eu faço pra colocar título? Não precisa, né? Hello! Hey, guys! Hello! Oi, gente! Hi, guys! We're gonna be talking about India today. Yes! Ok. Hello! But em português. A gente vai falar em português. Oi! Pronto. E aí? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo certo? Tô te ouvindo. Você me ouve? Sim, perfeitamente. Se eu colocar, deixa eu te perguntar, se eu colocar assim de lado, você me vê de lado, né? Não gira. Tá, então deixa eu achar um jeitinho aqui de ficar de frente para vocês. Eu já vi que tem várias pessoas aí falando inglês, né? Acho que a gente vai ter que fazer uma live poliglota. Yes, guys. We're gonna be talking about India today, experience. A gente vai falar da Índia hoje, mas but it's gonna be em português. So, I'm sorry. Sometimes we can speak in English. Anyway, no problem. Yeah, we can We do can both. try to make a mix of that. I think it can work. But there's a lot of my friends that does not understand English, so Simultaneous translation, Tabajara. podia ter um tradutor online, assim, né? Tipo, Instagram, Zuki, olha só a ideia. Para já traduzir instantaneamente, né? Ia ser A bem gente legal. podia falar em português e a subtitles, né, em inglês. Já pensou? Olha só, o futuro. Fica a dica, né? Bom, vamos lá então, né? Que horas são? 1h03. Bem-vindos todos. O que que você acha, Dama, da gente começar se apresentando um pouquinho, falar um pouquinho da gente rapidinho para os meus seguidores te conhecerem, os seus seguidores me conhecerem, e aí depois a gente entra já nos tópicos. O que você acha? Perfeito. Quer começar? Posso começar. Então, gente, bom, primeiro agradecer a presença de vocês e cair. Agradecer a presença de vocês e, bom, eu sou Verônica, sou professora de yoga, acho que Dama já comentou um pouquinho, né? Sou professora de yoga, moro aqui na Índia. Primeira vez que eu vim na Índia foi há 3 anos atrás. E eu vim para ficar só 3 meses, para fazer uma viagem turística, né? E realmente percebi que a Índia é muito mais complexa do que aqueles 3 meses podiam, né, me mostrar. Então decidi ficar, né, mais tempo e para isso eu precisava encontrar uma forma de estar aqui, né, visto e tudo mais, que não é tão simples assim morar na Índia. E aí eu comecei a me conectar com essa energia dos estudos, né? Eu sou formada em direito, mas não atuo na área, na verdade já trabalho com yoga há bastante tempo. E aí eu vi a possibilidade de fazer um mestrado aqui. E aí foi para isso que eu vim oficialmente, né, para fazer um mestrado em filosofia. E agora estou aqui há completos 2 anos. Então tenho vivido bastante a experiência de viver na Índia, né, de estar aqui realmente não só a passeio, mas viver a realidade do dia a dia indiano, que é bem interessante e diferente.
Uma E é super, isso, assim. Hã? uma super imersão na cultura. Já Exatamente. namora um indiano, faz faculdade indiana, que mais? Eu frequento, assim, uma coisa que eu sinto diferença, né, de quando eu vim como turista e agora, né, que eu tô morando, é que realmente eu tenho mais acesso à realidade das famílias indianas, né, assim, porque quando eu vim como turista, eu tinha só acesso aos pontos turísticos, eu tinha acesso aos lugares turísticos, mas eu tinha pouco acesso à realidade, né, da vida dos indianos. Então agora, oh meu Deus, e agora, gente? Momento, Here. mo- momento, cobranças Ai, online, né? A gente já vai pular direto, a gente vai pular direto para o assunto relacionamentos, que tá dando mais, né? indiano. Meu, sério. Esses indianos são foda. Já estão trazendo informação aqui para nossa live, né? I want to welcome my friends from Mali, let me see. Masaba is there. Very happy to see you here, my friend. And also, just to say hello to you people, but we are going to speak more in Portuguese than in English. So we are going to try to translate to make you understand what's happening, but mainly we are going to speak Portuguese. Yes, we're gonna speak Portuguese, guys, but sorry. We should do speak English another day. Well, voltando. Eu sou a Damaris Arruda. Eu larguei meu crachá em 2019, em abril, e resolvi fazer um sabático e aí mudar minha vida e focar na espiritualidade. E aí resolvi para onde? Para a Índia, né? Porque lá eu fui na busca de realmente entender a origem de muita coisa, sabe? De buscar na tradição. E aí fui para a Índia e fiquei 3 meses lá. Depois, aí viajei à Ásia por alguns meses, depois voltei e fiquei mais um mês. Então fiquei 4 meses no total. E assim, a Índia é uma relação difícil de explicar, né? Ver. É tipo assim, a gente ama e odeia ao mesmo tempo, porque para mim a Índia ela é selvagem, ela é caótica, ela é intensa e ela sabe, é tipo tudo no intenso. Não tem nada lá na Índia que vai Nada é ser meio termo, né? nada é meio termo, é 8 ou é 8.000, não é tipo no meio. Então, quando você chega lá e você sente aquela vibração, aquela energia, aquela mudança de paradigma, você entra em pânico. Eu demorei 10 dias para conseguir entrar em alguma sintonia no coletivo ali, porque é muito difícil, né? Foi até rápido, Dama, porque eu nos 3 primeiros dias eu não queria sair do quarto. Meu, Eu fiquei trancada. Eu cheguei em Delhi e eu fui direto pro quarto e eu tinha pânico de sair na rua. Então eu fiquei quase 3 dias trancada dentro do quarto. Eu falei, gente, eu não vim pra Índia pra ficar trancada. Eu não gastei essa fortuna de passagem pra ficar trancada no quarto. E aí eu fui tomando coragem de sair na rua. Mas é impressionante. coisa, só que eu fui em Mumbai. Meu, eu falava eu ficava brava, eu xingava na rua. Eu andava xingando em português. Porque assim, eu não, né, uma raiva daquelas pessoas, do jeito que tudo era, a zona, a bagunça, a sujeira. Assim, eu não queria sair. Eu falava assim, eu não quero. E era um calor de 45 graus. Eu falava, eu não quero nesse inferno. Eu me sentia assim, literalmente no hell. É? Eu sei como é. Então, gente, a Índia é o que vocês. Porque muita gente me fala, Vê, que não tem vontade nenhuma de ir pra Índia porque sabe que lá é de fato um lugar que não é pra todo mundo. Eu não. Assim, você acha que a Índia é pra todos? O que você acha? Assim, a sensação que eu tenho é que a Índia você tem que estar preparado para vir. Então, assim, para algumas pessoas a Índia seria assim um lugar inviável, porque você, assim, a não ser que você venha com tudo muito organizado e ainda assim o muito organizado pode dar errado, porque afinal de contas é a Índia. Mas assim, tem gente que vem e fica nos
hotéis 5 estrelas, nos resorts e tal, e assim, até tem uma experiência mais luxuosa, assim. Mas se você quer uma experiência mais roots, né, realmente uma experiência de conhecer a realidade das pessoas, você tem que estar muito disposto a realmente enfrentar os seus monstros, sabe? Porque tudo vai vir. A Índia, na verdade, o que eu sinto é que ela traz à tona tudo que a gente tem escondido dentro da gente. Então, você falou da raiva que você sentia. Eu, muitas vezes, sinto muita raiva aqui, gente, porque, na verdade, essa raiva tá dentro da gente, que foi acumulada por várias experiências da nossa vida, que por muitas vezes a gente não pôde botar pra fora, né? Então, aqui, como tudo é muito, a gente realmente, né, toma fica literalmente possuído dessa energia, assim, né? Essa sensação de extrapolamento, de transbordamento dessa energia. E a raiva, ela vem com força total, ela também veio para mim muito. Então, assim, depois de um tempo, você vai começando a integrar toda essa questão energética, e aí você começa a ficar mais possível de viver aqui, né? De estar aqui, de estar, né, bem aqui, né? Assim, é isso que eu sinto, assim. Você falou mesmo, você tem que estar aberto. Você tem que estar aberto, assim, eu não sei preparado, porque eu acho que ninguém nunca vai estar preparado para enfrentar a Índia, gente, desculpa. Mas você Não tem preparação possível, né? tem que abrir seu coração e tentar ver com outros olhos a outra realidade. Porque, assim, é muito diferente e não é fácil. Então, é uma forma realmente de você se desafiar, de você olhar para você, para suas pior, porque você olha para o pior, então você vai ter que acessar o seu pior. Então, é mudança de vida mesmo, é assim, é você entrar, sei lá, eu já pensei, assim, não sei se eu deveria falar aqui, mas que lá tem outra dimensão, mas não é uma dimensão, tipo, a gente tá na terceira dimensão, né, a maioria da população mundial. Algumas já foram para quarta, outras para quinta, mas eu sinto que alguns lugares na Índia é até mais baixa. Tipo assim, porque é muito tenso, ó, tudo lá, né? Então, É, uma coisa que eu sinto. eu tô aprendendo. Oi, gente, desculpa, pode falar. Vê. Não, uma coisa que eu sinto, assim, é que pelo menos para mim, eu tinha uma visão bastante romantizada da Índia, né? Porque a gente até vê muito, eles, vamos botar assim, é uma coisa muito vendida que a Índia é um lugar espiritual, né? E a gente até já conversou muito sobre isso, né, Dama? Que realmente não é que não seja, mas principalmente já foi um dia um lugar do celeiro, berço de grandes gurus, de grandes mestres, mas que hoje é uma população de bilhões, né? Uma população que tem muita gente, e gente, né, em todas as possibilidades espirituais possíveis, né? Então é uma mistura muito grande, inclusive, assim, é uma mistura no ponto de vista de quando a gente fala desses níveis, né, de evolução e de acesso à expansão de consciência e tudo mais, que tem muita gente aqui que não tá nem aí para isso, né? Para grande parte da população, uma grande parte até esmagadora, eu diria, eles vivem numa realidade de sobrevivência, num estado de sobrevivência. Então, como você num estado de sobrevivência, você vai pensar em se tornar mais espiritual? Não, você está só lutando para sobreviver, sabe? Então, assim, você precisa realmente daquela grana para comprar comida para não morrer de fome você e seus filhos, sabe? Então, assim... A população da Índia tá no último ali ainda, né? Na primeira, como é que é? Primeira base? Não, quarta, sei lá. E aí a gente pode ligar isso com religião. E assim, uma coisa que eu acho muito interessante é que nesse ponto, por esse prisma, né, por essa perspectiva, eu sinto que muitas pessoas, elas têm muito benefício da religião, né? É o que ajuda elas a ficar viva, né? A se manter, a sobreviver, porque tem a fé. Então, a fé do indiano, a fé, né, da população aqui é algo, assim, impressionante, inabalável. Eles têm uma fé impressionante, impregnada, sabe? É uma convicção religiosa muito forte, né? Um negócio muito até pra gente, a gente fica assim, oi, né? Tipo, e eles realmente acreditam fervorosamente em tudo, né? Tudo que se relaciona
com a religião, né? Então, por exemplo, às vezes tem lá os mitos, né, as histórias, né, que a gente entende como uma parte mitológica, mas eles realmente veem aquilo como a realidade, os deuses, eles realmente acreditam que existe mesmo, né? Então, assim, quando você fala, por exemplo, Ganesha, Ganesha é um deus hindu, que é o deus elefante, que é, né, uma parte elefante. Então, assim, para eles não é uma mitologia que é o rosto do elefante, não. Para eles, realmente, aquele ser em forma, com aquela forma de elefante, existe. Então, isso realmente não é uma coisa imagética, categórica, é uma coisa que realmente faz parte da realidade para eles. Aquilo ali é a verdade para eles. Então, assim, o que a gente pode dizer sobre a religião é que eles são extremamente religiosos. Principalmente a grande parte da população, a maior parte da população é hindu. Então, o hinduísmo representa grande parte da população aqui, né? Tanto no norte quanto no sul. Exatamente. E assim, eu quero contar, aproveitar e contar assim, uma experiência que eu tive recente, né? Porque nada como você se relacionar com pessoas daqui para entender melhor a mente deles, né? E eu estava conversando com meu namorado, né, que é indiano, e ele falou assim: ah, tá, e aí, como é que vai ser quando a gente for ao Brasil visitar a sua família? Você vai me levar para os templos hindus lá? Aí eu falei: poxa, desculpa, não tem templo hindu no Brasil. Aí ele: o quê? Não tem templo hindu no Brasil? Como pode? Porque assim, imagina um país inteiro acreditando numa religião e sendo fervorosamente, né, aquela coisa, a fé fervorosa, e aí você fala que existe um lugar no mundo que não existe um templo hindu. Assim, o que a gente tem mais perto aí no Brasil são os templos Vaishnavas, né, que são os templos Hare Krishna, mas eles nem de perto parecem com um templo hindu. Né? Quem já visitou um templo hindu sabe que tem toda uma estrutura, eles têm todo um cuidado da localização de cada deus. Tá tudo. A Índia é uma coisa assim, é muito interessante que eles são muito conectados com essa coisa estrutural. Né? Então, assim, tem o lugar certo, a hora certa. Quando eu passo na frente do templo, se não for no horário certo, eu não posso olhar. Meu namorado fala: não, não fica olhando para dentro do templo de noite, não, porque o Deus está dormindo, então você não pode olhar. Você vai atrapalhar, né? Você vai incomodar. E olha só, né? Isso é real na vida, não é uma coisa assim, não é uma coisa do discurso, não, é o que ele sente mesmo. E ele ficou chocadíssimo. Eu falei: poxa, desculpa, mas no Brasil não tem, né? Então, assim, aí ele: então vou ter que montar um. Eu falei: beleza, aí você abre um templo hindu lá, mas a realidade é que o Brasil tem milhares de outras religiões, mas o hinduísmo não tem expressão. Não é grande a quantidade de hindus no Brasil, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu observo que é engraçado, né? Que uma coisa que é muito forte para eles, pra gente, é assim, tem os estudiosos do Vedanta, né? E isso tem até uma grande quantidade de pessoas que se interessam muito pela Índia. Mas o templo hindu é uma coisa que realmente não é comum para a gente simplesmente ir: ah, vou visitar um templo hindu hoje em São Paulo, amanhã eu vou visitar um templo hindu em Minas, que é o que eles fazem aqui. Eles viajam para visitar templo. Todo lugar. E sabe o que eu sinto? Que, pegando o gancho, né? Que eles, por exemplo, por ele ter ficado tão pasmado e saber que no Brasil não temos, a religião faz com que eles fiquem fora da realidade. Parece que é tipo uma igreja, eles estão dentro de uma edoma, assim, muito diferente. Eles não têm noção, sua grande maioria, do que está acontecendo de fato e qual que é a realidade fora daquilo. Porque eles ficam tão focados e eles são tão... Como é que fala quem é muito religioso? Religiosos. Religioso. Não, brincadeira. São tão fanáticos naquilo que eles não conseguem abrir a mente e conseguir aprender, assim, em sua grande maioria, desculpa. Tem muitos indianos que têm mente aberta e que olham para a religião, mesmo sendo religiosos, eles olham para a religião de uma forma diferente, eles têm uma mente aberta para ouvir e descobrir e conhecer de outras religiões dogmatizados. Mas, em sua grande maioria, eles vivem num mundo que é só deles, assim. Eles só escutam música indiana, eles só vivem no mundo deles de... Filme. Só assistem filmes indianos. Eu vou dar outro exemplo do meu namorado. Até a gente começar a namorar, ele nunca tinha assistido um filme que não fosse indiano.
todos os filmes que ele assistiu na vida. Meu, São filmes indianos. Meu, e Ele é um homem de mente aberta, fala bom inglês, tem 28 anos e nunca tinha assistido um filme. Tipo, ele falou, o único filme que eu vi um pedaço foi Titanic. Exato. E aí o que eu quero trazer o ponto é, a religião, ela tem seu ponto. Será que é tão favorável assim, essa religião tão forte, onde que as pessoas são cegas e não se abrem para ouvir o que está fora disso, sabe? E aí quando a gente fala da maior população da Índia, que está fora das castas, né? Porque nem entrar nas castas, não ganham menos de $1 por dia, vivem na miséria. E são religiosos, acreditam com tudo, com todo o coração naquilo, mas vivem na pobreza. Por quê? Porque acreditam que eles estão pagando karma, então eles não podem evoluir. Então, assim, a religião, ela entra de uma forma que, ao mesmo tempo que a gente pode pensar que ajuda muitas pessoas, porque traz um pouco de fé, esperança de que, né, tudo tem um propósito, sei lá. Mas também faz com que a Índia continue do jeito que está e, tipo, sabe, não evolui, porque... Mas isso é uma coisa que agora, se você pegar também esse... Porque, na verdade, nada mais é do que uma grande estratégia dos poderosos, né? Agora a gente vai falar da realidade nua e crua que ninguém quer falar, né? Porque, assim, a alta sociedade da Índia não é pobre, né, gente? O maior número de milionários do mundo está na Índia. Né, assim, porque quando é rico mesmo, é muito rico. É tipo Então, assim, quem é... porque eu recebi várias propostas de me ser comprada. Então, você passaria como indiana fácil, né, amiga? Vamos combinar que... Eu não sou brasileira. Ninguém acreditava que eu era brasileira. Não, você é indiana. Você... E eles são, gente, olha, tinha que ter paciência, viu? Desculpa. Muita. Não, total, porque me conecto aí também com esse lugar da paciência, né? Mas assim, essa questão eu respeito muito a questão do hinduísmo e das tradições. Acho que tem um propósito positivo, que principalmente é preservar o conhecimento e a sabedoria, né? Porque não tem essa coisa dessa perda do que se sabe, né? Através da mistura com outras pessoas, né? Porque toda a transmissão do conhecimento na Índia, a base da transmissão do conhecimento da Índia é na oralidade, né? Então, se você tem essa transmissão do conhecimento oral e você tem filho, né? Vamos botar assim, com alguém que seja de uma outra casta, de um outro grupo social, você acaba perdendo um pouco do que você tem e tendo que misturar com o que o outro tem, né? Então, assim, quando eles querem manter os grupos, né? Eles querem fazer isso para se fortalecer. Tem todo uma proposta de proteção, inclusive financeira também. Por quê? Porque a gente acha que não, mas ainda é a realidade na Índia dos casamentos arranjados, e aí a gente está entrando já na questão dos relacionamentos, né? E com dote. E assim, que aqui se chama Dori, né? E o dote, na verdade, é algo que é proibido por lei, mas que é a realidade para a maioria das pessoas. Então, o que acontece é que quando a mulher nasce, né? Isso aí a gente vai entrar numa discussão que é bem acalorada também sobre a posição da mulher na sociedade, né? Como a mulher é vista na sociedade. A mulher muitas vezes é vista como um peso. Por quê? Porque quando ela vai se casar, ela precisa pagar para o marido. E aí o marido, teoricamente, que vai sustentar ela para o resto da vida. Só que a realidade é que está começando a mudar, a mulher está começando a ir para o mercado de trabalho, a mulher trabalha, traz dinheiro para dentro de casa, porém, continua tendo que pagar o dote, né? Porque ninguém quer perder, né? Então tem um lugar aí de uma estrutura social que não pode ser quebrada, porque quem está ali no topo não quer perder. Claro Né? que... Então, essa questão né, das castas, ela beneficia muito os poderosos, né? Que são os brahmanes, né? Que ninguém gosta de falar sobre essa questão, mas que são os detentores do conhecimento, que é quem sabe, né? Vamos botar assim, seriam as pessoas que detêm o conhecimento sagrados, né? Então, são eles que recebiam inicialmente a autorização de ler e interpretar
os Vedas, que são os livros sagrados. Se a gente bota aí comparando para trazer uma coisa didática para o brasileiro, né? Cristão, né? Vamos botar assim para ficar fácil. A Bíblia do indiano são os Vedas. Então, quem tinha acesso aos Vedas é uma casta, uma parte da sociedade que somente eles sabiam o sânscrito, que é a língua mais antiga, né? Que os Vedas eram escritos no sânscrito, né? E aí só eles podiam conhecer essas informações, e aí o restante ficava à mercê, né? Tendo que se submeter a tudo que eles falavam, tudo que eles impunham dentro dessa estrutura social religiosa. Né? Então, assim, tem um porquê, né? Tem um por trás ali, tem um interesse, né? De uma continuidade também disso aqui, material, né? Enfim. Que para mim, assim, dói o coração. Olha, ai, gente, sério, mas a gente tem que aprender, né? Isso que é importante de ir lá para vivenciar isso e você aprender a lidar com isso e ver que, tipo, não sei. E sabe o que eu acho que é interessante? A lavagem cerebral é tão grande que as pessoas que estão na miséria, no limbo mesmo ali, né? Vivendo da pior forma que você pode imaginar, eles acreditam que eles são merecedores daquilo. E que o que está mais acima é Deus, são deuses. Eu fui tratada muitas vezes como uma deusa lá, porque eu tinha dinheiro, porque eu, sei lá, você entende? Eles realmente endeusam as pessoas que estão acima deles. É muito escravizado, né? É uma forma de escravização de uma forma de um olhar diferente, né? De uma, não é escravo lá nas correntes, mas é uma corrente imaginária, onde eles fazem essa lavagem, que eles estão tão no poder que eles fazem com que as pessoas mais pobres acreditam que elas merecem, elas têm que ver daquele jeito e elas têm que fazer de tudo para os outros, né? E estar sempre a serviço. Eles sempre vão servir. Então é muito louco, assim, para mim foi muito impactante o como eu era tratada como madame. E eu nem tenho dinheiro, gente. Pelo amor de Deus, ela tava viajando com uma mendiga, assim, né? Digamos. Cara, sério, você sabe, né, ver a nossa vida de quem viaja aqui, das pessoas que estão assistindo, que viaja como backpacker, mochileiro, a gente não tá nas granas, a gente não fica nos hotéis 5 estrelas, né? E as pessoas mesmo assim te tratam de uma forma que eu fiquei, quê? Por quê? Porque eles idolatram o dinheiro, eles idolatram quem tem dinheiro, porque a pessoa, de uma forma religiosa, olhando para o karma, merece estar ali, então a gente tem que servir aquela pessoa. Então, isso é difícil de lidar, pelo menos para mim. Mas... Assim, pegando esse gancho, acho que eu tenho duas coisas assim para olhar para isso, né, que você está trazendo, que tem duas perspectivas aí, né, que fazem sentido dentro desse discurso mais religioso e tudo mais, que uma delas é que realmente dentro de uma perspectiva indiana, eles têm dentro das tradições o que eles chamam de guest is God. Então, para eles, dentro da tradição, realmente é o que se diz, né? Que a pessoa que vem te visitar, seja na sua casa ou no seu país, que a pessoa vem até você, ela precisa ser tratada como Deus. Então, eles têm isso muito forte. Não estou falando só para estrangeiro, tá, gente? Eu estou falando assim, dentro da tradição local. Por exemplo, você vem na minha casa para a gente tomar um chazinho, né, um chai. E aí eu tenho que te tratar como realmente um Deus na minha casa. Porque é como se você fosse uma representação de Deus vindo até a minha casa. Até aí eu acho lindo, maravilhoso, eu acho incrível. Mas na prática a gente vê que isso tem um lugar que não é tão bonitinho assim, né? Porque realmente a gente, como turista, a gente tem alguns desafios a enfrentar, né? Mas uma outra coisa, assim, né? Por exemplo, essa coisa do excesso de atenção, que às vezes chega até a irritar, né? De você não conseguir andar na rua, que as pessoas querem te pedir foto, que as pessoas te seguem, que as pessoas querem te tocar. Então, assim, você já tem um perfil mais indiano, eu não sei até onde isso foi
não sei se foi parecido com o que eu vivi no norte da Índia. Eu vim pra cá loura, né? Então sou branquela, loura, então eu era tipo um ET. E aí eles queriam me encostar, queriam tocar em mim, tirar foto. Eu falei, gente, peraí, eu nem sou celebridade. E assim, Noção. Eles pagam pra tirar foto com os brancos. É muito louco, assim, é fora. É difícil. Não, amiga, eu fui tratada como a indiana, tipo, bonita, que não segue padrão, rica. entendeu? Então, assim, os Eu olhares. acho que eles te entendem, eu acho que o que eles. Você vai começar a falar inglês e eles vão ver que seu inglês é diferente. Então, você entra vamos botar assim, na faixa das indianas que foram morar fora e têm experiências diferentes das deles. Então, isso entra num lugar de posição. Porque a gente, assim, a gente olhando aí para esse lugar de mochileira e tal, beleza, a gente pode não ter dinheiro, mas a gente tem um privilégio, né? Porque a grande maior parte da população da Índia, eles não saem da própria vila. Eles moram em vilas, né, interiores, e eles não saem dali para nada, porque ali, para eles, tem tudo que eles precisam. Tem o alimento, tem a religião, tem o casamento, tem os filhos, tem tudo. Eles não têm essa coisa de, eu vou para outro país. Então, assim, a gente tem esse lugar de poder viajar, mesmo que a gente não seja rica, milionária, mas a gente tem esse privilégio, né? Vamos colocar assim, de poder sair daquela bolinha ali que a gente nasceu, né? Aquela bolha. E para muitas pessoas, eles não têm essa possibilidade. Dois, mesmo que eles tenham, muitas vezes eles não têm interesse. Então, uma coisa que é muito louca pensar aqui, que tem muita gente rica que nunca saiu da Índia, que tem dinheiro, que poderia sair, mas que nunca foi, porque eles falam, mas a gente tem tudo aqui. Para que a gente vai para outro lugar? A Índia tem tudo, a Índia... e de fato tem, né? Assim, no meio da loucura deles tem, porque tem montanha, tem gelo, tem praia, tem calor, tem tudo do ponto de vista geográfico, né? Mas óbvio que a experiência em outros lugares ela é muito enriquecedora e não vai adiantar alguém te contar, você tem que viver. Mas isso, um pouquinho a conversa atrás, uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer para a gente viver bem na Índia é a gente tentar entender o pensamento deles, né? De uma forma possível para nós. Porque é óbvio que a gente nunca vai pensar igual a eles, porque a gente nasceu e foi criado em outra realidade. Mas a gente consegue viver melhor se a gente realmente tentar se colocar no lugar deles, né? Ter essa coisa de tentar se colocar naquela posição daquela pessoa e da experiência e da vivência que ela teve. E uma coisa que eu acho muito bonito que eles têm aqui é essa coisa da aceitação, que pode gerar vamos botar assim, você falou da coisa da pessoa não querer melhorar de vida, não ter não almejar muita coisa, não ser, eles, na grande maioria, com essa coisa da religião, os que são muito religiosos, né? Não tem essa coisa assim, eu quero ser milionário se você é de uma casta baixa. Não, você, tipo, aceita que você é aquilo ali e pronto, acabou. Mas por um outro lado, no lado luz, né? Porque tem o lado sombra e tem o lado luz, né? No lado luz, o que eu percebo é que eles conseguem ser felizes com o pouco que eles têm. Então, eu acho que isso também é interessante, né? Isso também tem um aprendizado para a gente entender que, beleza, às vezes a pessoa tem pouco, mas é muito mais feliz do que muita gente que tem muito e continua só querendo mais e mais e mais e mais e mais. Né? Então, assim, eu acho que vale também a gente não necessariamente pegar isso do ponto de vista da religião, mas pegar isso do ponto de vista do se sentir pleno, né? Do se sentir abundante com o que você já tem. E a gente parar também dessa coisa materialista louca que a gente acha que tem que estar o tempo todo, né? Tipo, não, eu vou que amanhã eu quero comprar uma casa nova e um carro novo, e aí quando você compra a casa nova e o carro novo, você já quer outra coisa, aí você quer comprar um avião, um iate, e aí você não para nunca, né? E eles são bem desapegados, né? E aí você vê o desapego em tudo. Eles são desapegados com a natureza, com a limpeza. Eles vivem em qualquer situação. E é louco que eles vivem em qualquer situação. Eles está tudo bem. Então, acho que essa é uma grande lição para mim. Adaptáveis, né? Super adaptáveis ao pior.
Isso, de É fato. porque quem já experienciou, quem já viveu o mais trash, quando você experimenta alguma coisa melhorzinha, você já tá, uou, caramba! Então, assim, isso é uma coisa que eu ouço muito e que eu realmente posso dizer que o pessoal brinca, né, que quem vive na Índia pode viver em qualquer lugar do mundo. Não, não. Porque qualquer lugar você vai conseguir se ajustar, porque aqui é o excesso Não. do oposto pra gente, né? Assim, se olhar por esse ângulo, né? Eu lembro que quando eu fui pra Índia, foi uma loucura, eu fiquei 3 meses, né? Então você tem uma imersão. Por mais que você tenha. Então, 3 meses é bastante coisa, gente. Acredite, na Índia é bastante coisa. Quando eu saí da Índia, foi assim, um baque, porque eu senti falta de tudo aquilo. As coisas ficaram chatas. Ficaram chatas. Fui pro Nepal, muito devagar. Aí depois fui viajar à Ásia e a Ásia ficou, sabe assim, tudo foi lindo, mas assim, nada foi extraordinário, porque quando você vivencia o que você vivencia na Índia, para mim, você vê para mim é uma coisa tão diferente, é tão diferente que as outras coisas se tornam muito normais. Então, eu viajei pelos outros países da Ásia e, de fato, são muito diferentes da Índia e são muito mais parecidos conosco do que com os indianos. Então, de fato, quando você olha a Ásia, eu não consigo falar que a Ásia, a Índia é parecida, a Índia é mais parecida ali com o Nepal, né? Agora, com os outros ali do lado, meu, é muito A diferente. Índia é muito própria, né? A Índia é muito própria, assim, o que eu sinto, eu não só ouço isso de você, como eu já ouvi de alguns amigos, porque eu vira e mexe ajudo alguns amigos a montar roteiro para vir para a Índia, né? E alguns deles não vieram só para a Índia, foram para Tailândia, foram para Bali, foram para outros lugares. E muito interessante que os que passam primeiro na Índia, eles ficam com exatamente essa mesma impressão que você falou, que é como se os outros lugares eles fossem preparados. É aquela coisa assim mais para turista ver. É Exato. aquela coisa muito bonita, mas é montado. A Índia é a realidade nua e crua. E sabe o que Gostou, gostou. Não gostou, beleza. Vai embora, né? Se deixar é aquela coisa assim, tipo, ou se adapta, ou é? ou vai embora. Tipo, é Mesmo muito louco. falando que a pessoa que tem grana fica no hotel 5 estrelas. Gente, o hotel 5 estrelas da Índia é um hotel 5 estrelas da Índia. Você não vai comparar o hotel 5 estrelas da Índia com o hotel do Ocidente. Porque mesmo o hotel 5 estrelas da Índia, ele ainda é diferente. Você entende? Ainda é indiano. Acho Ainda vai ter indiano lá, né? que você Ai, gente. uma cidade grande tipo Delhi, Mumbai, acho que mais Delhi, você encontra coisas mais modernas, assim. Mas, no geral, tudo é muito tradicional. Acho que eles vivem muito na tradição. Mas, Sim. são 1h40. Tá passando voando, né? Tá. Acho que a gente precisaria de umas, sei lá, 15 lives para conseguir falar tudo sobre a Índia. Mas, assim, para a gente também não se perder no tempo, né? Até porque daqui a pouquinho a nossa live já vai acabar, né? Assim, o horário estipulado para a live. A gente já falou um bocadinho sobre religião, um pouquinho sobre relacionamento. A gente até pode entrar mais se você quiser. E podemos também partir para a espiritualidade, né? Para a gente contar um pouquinho da nossa experiência desse ponto de vista espiritual. Como é que É, o o que que você que acha? é, a gente pode o que que o pessoal quer saber mais, se tem alguma dúvida específica, mas acho que a gente pode passar uma pincelada mais em relacionamento. Acho que até porque você tem um relacionamento com um boy indiano, né? Acho que é legal. Eu não tive relacionamento com nenhum boy indiano, mas assim, amoroso, né, gente? Relacionamento com eles estava ali o tempo todo. E eu senti que os indianos, essa grande maioria, eles são muito tem muita carência, foi o que eu senti, assim, muita carência por atenção e por das mulheres, tá? Existe uma. Tem muito homem lá, né? Se a gente for olhar a porcentagem, é 51% de homens e 48% de mulheres, e aí 41,5%, 80, né? E então, por mais que seja 51 para 48, são, sei lá, 30 milhões de diferença de homens a mais.
E a outra coisa é que as mulheres, elas ficam em casa, elas têm um relacionamento muito diferente. Quando você tá na Índia, você só vê homem na rua. Algumas mulheres e mais velhas, assim, as meninas ficam em casa. Então, os homens, eles têm uma carência muito forte de se relacionar. O que eu percebi, de sua grande maioria, é que eles têm um relacionamento muito forte com a mãe deles, são mommy boy. Tipo, a maioria são bebês da mamãe e que, tipo, com 30, 32 anos, nunca tinham beijado na boca. E não tinham entrado em contato com mulheres. E aí, quando você vem de um país estrangeiro, senta num rooftop e começa a conversar com eles, eles entram em parafuso, se apaixonam, acham que você é o amor da vida deles, porque você falou com eles, simplesmente por dar atenção. E aí eu comecei a entender que as mulheres indianas não dão atenção para os indianos. Primeiro porque eles são carentes, eles são, né, tem vários pontos aí de como eles se relacionam. Então as mulheres indianas, elas são rudes com eles. Então eles não estão acostumados. E aí com você, com nós brasileiras, né? Vamos falar que a gente é super simpática, sorri para todo mundo. Chega lá, conversa com o indiano, ele começa tipo assim, Buga. buga. E aí acham que você gosta dele, tipo, oi, só porque conversou, falou oi. É uma coisa muito louca a forma como eu me relacionei com esses indianos, assim. Gente, juro, sei lá, eu conheci muitos indianos e de sua grande maioria foram paixões, assim, platônicas, sem noção, do nada. Porque, assim, eu não dei indício nenhum, assim, de que eu estava afim. Mas não, só por você falar, rir, às vezes só de sorrir. Não, porque você sorriu. Recebi declarações de amor de tipo, você sorriu para mim. E nunca, sabe assim, nunca recebi um sorriso de uma mulher. Ou uma mulher nunca falou comigo e perguntou sobre mim. Porque eu pergunto, né? Você vai conversar, você quer saber da pessoa, quem é você, onde você mora, né? E tipo, eles estão. É muita carência, sabe? É muito desespero por atenção, de estar ali. E outra coisa o que eu senti, né? De tipo, eu como mulher estar sozinha na Índia é um absurdo pra eles, assim, tipo, oi. E assim, todos os lugares onde eu ia, não tinha um lugar que eu sentasse que não vinha um homem falar comigo. Tipo, eu tô sentada na praia, sozinha, vem um cara, mas vários. Eu tô num restaurante, vem um cara falar. Eu tô sentada, sabe assim, às vezes chega a ser, às vezes não, a maioria das vezes, né? E muitas vezes eu mandava Invasivo. pessoa xingava, vai se fuder, sai daqui. E você pode ser grosso com eles, porque tinha momento, gente, que desculpa, né? A gente tenta se espiritualizar e evoluir, né? A gente tá lá na meditação, mas assim, enche o saco. Imagina muito indiano, é muito indiano. É muito. E aí eles todos em cima. E aí você quer paz. E aí você fala, tipo, eu não quero conversar, I don't wanna talk. Mas eles, como é que fala? Eles insistem. Insistem. Nossa, você pode xingar, eles vão continuar indo atrás. E aí você vê, tem até um cara que entrou aqui na live e cobrou a Verônica porque ela não responde mensagem. Eles são desse nível. Se você não... Sendo que eu nunca falei com ele na vida, né? Meu, Sendo que eu nunca, essa pessoa, assim, só para exemplificar como é invasiva essa relação, e aí eu vou trazer também um olhar aí da tradição, né, do porquê eu, né, vi isso acontecendo, né, e tentei entender de onde vem isso, né? Por exemplo, as pessoas elas veem o seu Instagram e elas começam a te mandar mensagens no Instagram e falar com você. E elas começam a conversar sozinha, porque elas mesmas perguntam, elas mesmas respondem. E aí, se você não responde, eles começam, mas por que você não está me respondendo? Como, por exemplo, o que esse rapaz fez. Eu nunca vi essa pessoa na vida. A pessoa me achou no Instagram, começou a me seguir, começou a me mandar mensagem praticamente todos os dias. Eu nunca respondi, agora ele entrou na live e perguntou por que você não responde as minhas mensagens? E assim, isso sim, é um exemplo, né? Então, assim, e esse lugar de carência é um lugar que eu super concordo, Dama, e eu acho que a gente também tem que olhar de onde vem, né, essa carência. E de onde vem essa carência, né? Pela experiência que eu vivo aqui. Que eu fui perguntar, conversar, eu sempre tento entender, né, por que eles fazem isso, né? De onde vem isso, né? E assim, aqui na Índia, ainda a grande parte, a grande maioria das escolas, existe um lado para os homens, um lado para as mulheres. Os homens sentam de um lado, as mulheres sentam do outro e eles não conversam entre si.
na minha faculdade, ainda hoje, existem turmas eletivas e tudo, não na filosofia, mas eu já fiz em outros departamentos, em que as mulheres todas sentam de um lado, os homens todos sentam do outro. Então, o que que acontece? Entra nesse lugar dessa coisa que você não tem acesso, é uma coisa inacessível. A mulher para um homem indiano é algo inacessível. Então, quando eles chegam perto e eles têm acesso, eles podem conversar com você, primeiro, eles não sabem o que falar. A grande maioria, eles, por exemplo, no Instagram, eles vão mandar hi 500 vezes. E eles não continuam a conversa, eles mandam hi. Aí amanhã eles mandam hi de novo. Não, Aí daqui a 2 dias eles mandam hi de novo. Where are you? Onde você está? Onde você está? Where are you is there? Vocês acham que eu tô pra você? É a pergunta que mais, assim, a pergunta mais complexa, porque assim, você não conhece a pessoa. Como é que a pessoa te pergunta onde você tá? Não faz sentido nenhum, né? Então, assim, mas isso tudo é porque eles não têm a prática, vamos colocar assim, que a gente tem de se relacionar, né? De conversar, de trocar ideia, de ter um amigo homem, ou de ter uma amiga mulher. Não, é aquela coisa bem separado, tipo, homem com homem, mulher com mulher, né? Tipo, aquela coisa assim, não tem essa coisa de, hoje em dia, gente, tá muito no começo ainda, essa coisa de namoro. Mas assim, o namoro pra eles é uma coisa muito diferente do que é pra gente. Às vezes, namoro, eles nunca nem se encostaram, não deram nem mão, não andaram nem de mão dada. Muito menos se beijar, muito menos ainda ter relação sexual. Então, assim, é coisa fica na utopia, na imaginação, né? No sonho. Então, assim, e aí eles viajam mesmo. Por quê, gente? Por quê? Porque eles não têm esse contato. Para eles, a mulher é uma coisa afastada. E tem esse lugar, que a dama já falou, dado no menininho da mamãe, porque a mamãe mima total os homens, sabe? O homem não precisa fazer nada aqui, sabe? Lá, né? Sabe o que eu sei ver do relacionamento homem com homem? Os homens na Índia, eles andam de mão dada, eles se abraçam, deitam num colo do outro, gente. Então, por exemplo, a coisa mais normal que você vai ver é homem andando de mão dada. É homem abraçando. Aí você fica assim, oi? A primeira vez que você vê, você fala assim, o que é aquilo, né? Tipo, oi? Uma sociedade tão machista, uma sociedade tão tradicional, esses dois homens andando de mão dada, aí quando você vai entender, eles são amigos. Se abraçam, andam de mão dada, se tocam, se encostam, mas na mulher não. Na mulher tem aquele distanciamento. Exato, então eles são. E as meninas também são muito próximas. Eu conheci algumas indianas que, tipo, tem um relacionamento que, assim, no nosso olhar, é uma coisa já que passa as linhas de amizade. Mas para eles, não. E, então, é muito interessante. Uma coisa. Faz com que eles fiquem com eles mesmos, né? Tipo, e tem muita gente homossexual lá que não é assumido. Sim. Assim, muitos. Né? Então, sim, tem muito, mas assim, ainda é uma coisa muito tabu, né? É uma coisa muito tabu que recentemente, né, gente, deixou de ser crime. Recentemente, eu já estava aqui na Índia quando a homossexualidade deixou de ser considerada crime. Oi, prima, tudo bem, Andréia? Bem-vinda! Eu não posso ficar muito lendo os comentários, senão eu não foco no que eu vim falar, né, gente? Porque eu adoro ler, mas ao mesmo tempo, senão eu fico meio perdida. Mas uma coisa que eu me lembrei também, Dama, que tem tudo a ver com isso, é a questão da mulher não poder sair sozinha. A mulher, é como você falou, né? Apesar de ter um equilíbrio entre a quantidade de homens e mulheres, mas a mulher, ela tem 3 estágios na vida dela aqui na Índia, né? Que é considerado 3 estágios. O primeiro estágio, ela é filha, então ela é responsabilidade do pai. O segundo estágio, ela é esposa, então ela é responsabilidade do marido. E o terceiro estágio, ela é mãe, então ela é responsabilidade do filho. Então, a mulher, na verdade, tem tradicionalmente, culturalmente, dentro principalmente da parte da religião hindu, esse lugar de ter que ser representada por um homem, né? Ela precisa ser cuidada, protegida por um homem. Então, dificilmente você vai ver hoje em dia aqui no sul da Índia, que é mais, vamos botar assim, moderninho, você já vê mulher saindo sozinha, mas no norte da Índia é bem raro. O que elas fazem? Ou elas vão sair com o irmão, com o pai, com o marido ou com o filho, ou
para ser legal, elas têm que sair com um grupo de amigas, elas têm que ir com outras mulheres. Mas mulher sozinha, como você falou, Dama, eles não entendem. Como assim mulher sozinha Não, viajando para outro país? Oi! Tipo, eu já cansei de estar assim, em restaurante, sabe, tomando um café ou almoçando, e as pessoas virem perguntar: cadê o seu marido? Tipo, cadê o seu marido? E eu viajando de mochileira sozinha, tipo, cadê o seu marido? Porque para eles, eles não conseguem conceber a ideia de uma mulher sozinha, viajando, sem um marido, sem um pai, sem um filho, sem um homem por perto. Então, isso assim, na cabeça deles dá um bug total. Por quê? Porque realmente eles entendem que o feminino aqui, né, precisa ser protegido, né? Então, assim, inclusive, por exemplo, eu tenho o hábito de ir ao cinema sozinha. Isso aí é uma coisa que eu faço desde sempre na minha vida. Eu amo. Se eu sentir vontade, eu vou no cinema, tipo, agora, sabe? Assim, aquela coisa que, tipo, eu pego e vou, não preciso esperar ninguém pra ir comigo. Mas aqui é uma coisa assim, as pessoas, mas como assim você vai no cinema sozinha? Ah, chocante, né? Enfim, depois então, você tá no restaurante sozinho, tipo, a galera te olha como se você fosse um bicho esquisito, sabe? É muito louco. essa coisa do ET, né? Mas eu acho assim que é muito interessante para a gente entender, né? Alguém comentou aqui, a Tati Santana Yoga, Oi, que tá. é um país totalmente machista. A gente vai ter que fazer uma live Hã? pra falar de yoga, porque tem vários yogis aí e a gente precisa contar. Eu tenho que contar do Tantra Yoga, de Rishikesh, você também. Ai, gente, A gente pensou de falar do Vipassana também, né? Então acho que a gente já pode deixar agendado uma próxima live, pensando de focar só nas nossas experiências espirituais e do yoga, né? E de meditação. Porque é muita coisa para falar, né? quando a gente entra na espiritualidade, a gente entra realmente numa gama de meditação, de templos, de templo não, de meditação e de yoga, que é muito forte lá, que não dá para falar pouco tempo, né? Não, é muita coisa, né? Então, assim, até a Tati falou, né? Até bem pouco tempo atrás, yoga era proibido para mulheres, né? Assim, bem pouco tempo, se a gente olha numa perspectiva de séculos, né? Porque o yoga é milenar, né? E Então, uma assim, indiana que fazia yoga. Uma, agora homens, em sua grande maioria, pelo menos em alguns estados que eu fui, né? Todos são yogis, mas mulher que faça yoga. menina, eu posso te confessar que a maioria das pessoas que eu conheci nunca tinha praticado yoga na vida. É, assim, muito interessante que a minha primeira aula em inglês foi em Rishikesh. Eu tava hospedada num hotel, mas uma amiga minha estava hospedada num hostel. E a professora de yoga desse hostel tinha ficado doente, eles não tinham ninguém para dar aula de yoga. E aí eles me convidaram. Tipo, essa minha amiga fez a ponte. Eu falei, pô, que legal, né? Baita oportunidade da aula de yoga na Índia, na frente do Ganges, assim, passando, maravilhoso. Tem uma foto lá no meu Instagram que eu, enfim, Vamos. eu fiquei assim, maravilhada com essa oportunidade. Mas assim, eu dei aula para indianos e eles não sabiam absolutamente nada sobre yoga. Assim, do ponto de vista dos asanas, e nunca tinham praticado, eu falava o nome da postura, era como se eu estivesse falando nada. Enfim, então assim, muita gente na Índia, a gente tem essa percepção de que todo mundo vai saber e vai praticar yoga, meditação, tudo mais. Não necessariamente. Muita gente, até inclusive muitas pessoas repudiam. Tipo, tem aquela coisa assim, uma certa, ai não, yoga, tipo, É uma coisa. porque Acho que até aqui no Brasil tem gente que tipo, é muito preconceituosa com isso. Sabe? Mas eu acho que eu tive muita interação porque eu fui em busca disso especificamente. Então eu fui para os estados e fiquei em volta de pessoas que tinham isso porque era uma coisa que eu estava buscando. Então, até em Varkala, eu conheci vários yogis aí, que é no sul da Índia, e sobre o Ayurveda. Então, eu fui para me focar nisso. Depois, eu fui para o norte, que foi para Rishikesh, que lá é a cidade do yoga, onde o yoga nasceu. Lá é só yoga. Lá não existe outra fala a não ser yoga. E lá, então, eu conheci muitos indianos que fazem, praticam, mas porque eu estava dentro desse meio. dessa Você bolhazinha, né? tive uma bolha, eu fiquei só 4 meses, então eu fiquei focada nisso. Você, como você já está vivendo a Índia num outro olhar, né? Então, acho que isso que é interessante.
E sempre, na verdade, o meu foco, como eu já era professora de yoga antes, né? Na verdade, eu já dou aula de yoga antes de vir para a Índia, eu já tinha feito a minha formação no Brasil. Então, assim, eu não estava mais tanto afim só de fazer a parte do estudo do yoga. Eu queria ir mais na parte, imergir mais na parte filosófica e mais na parte da vivência ali na real, sabe? Assim, do vilarejo, da vida, do cotidiano, do dia a dia, sabe? Então, assim, eu até fiz, né? Fiz um aprofundamento em yoga terapia, que foi um mês, imersão dentro de um ashram. E foi incrível. Não vim aqui, não passei batido do yoga na Índia, não. Mas meu cunhado entrou, gente. Welcome, Apu! E Welcome. thanks, my friend from Jaipur. Enfim. Tá. Senão vai cair. Ah, pois é. Não, enfim, aí só para concluir essa questão, né? Então, assim, a minha experiência mais da população, assim, mais do povão mesmo, é que, tipo, grande parte nunca fez yoga na vida, sabe? Assim. Nem meditação. E aí, quando a gente entra na espiritualidade, né? Eu fui achando que a Índia era o país mais espiritualizado do mundo, porque foi a ideia que comprei. Só que quando eu cheguei lá, a realidade é outra. Lá, a religião é muito forte, mas não necessariamente que as pessoas que são religiosas são espiritualizadas. Existe uma grande diferença aí. Então, foi um baque, mas eu tentei ficar perto das pessoas que estavam mais dentro do que eu queria, que era, né? Então eu conheci muitos indianos que tinham um conhecimento espiritual, assim, que incrível. Então conversas de horas e horas e horas eu só lá, perguntando e tentando entender. E aí por isso que eu fui atrás do Tantra também, né? Só que o Tantra é proibido, porque religião não quer que as pessoas entendam um pouco disso, né? Então foi difícil eu conseguir encontrar, me aprofundar nessa espiritualidade tântrica. Então, a Índia é um mito, assim, para mim. Tem que a gente ver e que a gente confia, né? Eu não sei quantos minutos a gente tem, depois você vê aí pra gente. 3 minutos. 3 minutos. Então já vamos, né, caminhando para o fim e aproveitando e deixando o gancho para a nossa próxima live, para a nossa próxima conversa. A gente vai marcar datas, né? A gente não tinha certeza que ia dar tanto pano para manga, mas não adianta. Falar da Índia dá pano para manga, né? Então a gente já fica em mente dessa nossa próxima conversa, a gente mergulhar mais profundo nessa questão da espiritualidade. E aí a gente conta mais sobre o yoga, as nossas experiências com o Vipassana e tudo mais. E aí eu quero aproveitar. Essas 3 coisas são bem fortes pra gente falar. Vipassana, Yoga e Ayurveda, Aqui, inclusive, Kerala é a casa do Ayurveda, né? Então, assim, é o berço total. E eu quero já, beleza, vamos fazer de novo. Fiquem ligados aí no nosso Instagram, meu e da Dama, porque a gente vai avisar quando vai ser o próximo. E eu já quero deixar um convite aqui para vocês. Para quem for meu seguidor, já dá uma olhada no perfil da Dama, já segue ela. Quem for seguidor da Dama, já olha lá no meu perfil, já me segue. E eu quero aproveitar para fazer um convite para vocês. Eu estou com um sorteio de um mês de aula grátis online comigo até amanhã. Então, o sorteio vai ser amanhã, meio-dia do Brasil. Então, ainda dá tempo. Quem entrar lá no meu... Entra lá no meu Instagram, na minha postagem, eu vou estar fazendo uma postura de yoga. Vai ter lá as regrinhas do sorteio, que tem que me seguir meu canal do YouTube e tal. Que no YouTube eu tenho um canal que é meu irmão, gente! Meu amor, te amo! E dá uma olhadinha lá no meu YouTube que tem várias aulas. Então, assim, mesmo que você não possa fazer virtualmente comigo, no Zoom e tal, já tem várias aulas gratuitas lá no YouTube. É só fazer na hora que você quiser, na hora que você puder. Então, é Verônica Medeiros Yoga. Então, dá uma olhada lá no meu Instagram e participa do sorteio. Dama, se você ainda não está participando, pelo amor de Deus, né? Vamos participar. Luísa, você também. Não vem com desculpinha que tá no Brasil, não. Vamos fazer yoga. Yoga é vida, né, amiga? Nossa. Maravilhoso, gente. Recomendo. Eu sou uma pessoa que faz yoga e uma pessoa sem fazer yoga. Anyway, a gente tem 47 segundos. Gente, obrigada. Muito obrigada! Foi maravilhoso, Dama! Obrigada por esse convite.
Ai, nossa, é tão gostoso a gente vivenciar tudo isso. Acho que é legal a gente contar. E acho que o mais importante é a gente mudar a nossa visão do mundo através do conhecimento, né? Então, por mais que você não vá para a Índia, ou é interessante conhecer, até para comparar com a sua vida hoje e como você é feliz, né? E como você tem uma. Abrir a mente e ser grato, né? Grato por tudo. Muito bem, gente. Gratidão. E aí, Gratidão. vocês são maravilhosos. E Vê, vamos nos falando. Lá na Índia agora são 4 da noite.